Cris falando e vamos começar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Oslo, o grande amigo de King. Nesse vídeo nós vamos contar a história dele e vocês vão saber de tudo. Vocês já se perguntaram por que o Oslo está sempre defendendo o King nos momentos mais difíceis? Não sei. E quem é o personagem Hou? Ele realmente reencarnou no Oslo? Também não sei. E por que a Geralt sempre está com aquele tampão em sua cara? Não sei. É sobre isso e muito mais que nós vamos falar nesse vídeo. Vocês já viram que ele está muito épico, né? Mas antes de começar essa história, é muito importante que você deixe o seu like. Feito isso, então sem mais delongas, direto ao vídeo! Então galera, pra gente começar a nossa história, nós temos que voltar a 3.000 anos atrás, quando o clã das deusas estava travando uma batalha difícil contra o clã dos demônios. E para conseguir eliminar o clã dos demônios, o clã das deusas precisava fazer uma aliança. Então nesse momento, os membros mais poderosos do clã das deusas acabaram fazendo uma aliança com duas raças. E elas foram o clã dos gigantes e o clã das fadas. E essa aliança eles acabaram apelidando de Estigma. Prestem muita atenção, pois essa aliança tem um papel fundamental na história. Mas enfim, continuando aqui, a Estigma tinha até mesmo uma base, e essa base se encontrava na floresta do Rei Fada. Então a partir daí, eles se organizavam e iam derrotando os demônios por Britânia. Então em um momento desse, eles perceberam que a base dos seres humanos estava sendo atacada pelos demônios. Então chegou a hora da Estigma entrar em ação. Então Meliodas, Elizabeth, Dolor e Gloxinia vão até lá para ajudar os seres humanos. E quando eles chegam lá, eles presenciam um massacre. Os seres humanos estavam sendo extintos e para piorar a situação, um dos membros dos 10 mandamentos estava lá. E ele é conhecido como Carmúdios. Para quem não conhece, ele era um dos membros dos 10 mandamentos, mas ele acabou sendo substituído pelos Eldres. Então vocês perceberam que os seres humanos estavam encrencados, e ai deles se a Estigma não estivesse chegado a tempo. Então Meliodas, Dolor e Gloxinia começam a lutar contra esses demônios e a Elizabeth consegue pôr um fim a essa batalha. E chegando ao fim desse massacre, alguns humanos conseguiram sobreviver e um deles é o Hou. E ele muito feliz, ele diz o seguinte: graças a vocês não fomos todos eliminados, vocês são os cavaleiros da Estigma, não são? Então nesse momento de alegria de Hou, ele conseguiu o que ele mais queria. Ele entrou para Estigma. Isso mesmo que vocês escutaram. A partir desse momento, o clã das deusas conseguiram mais um aliado para lutar contra o clã dos demônios. Então Meliodas acabou levando o Hou e os outros seres humanos para a base da Estigma. Era tudo que o Hou mais queria. Chegando lá, ele fez uma boa amizade com Meliodas, mas a conversa entre os dois durou por pouco tempo, pois o clã das deusas armou um plano para atacar os 10 mandamentos. Então nesse meio tempo a floresta do Rei Fada iria ficar sozinha, pois os seres mais poderosos iriam enfrentar os mandamentos. Mas nesse momento aparece o Hou na história, querendo retribuir o favor que o Meliodas fez a ele e ao seu clã. Então ele acaba se oferecendo para cuidar da floresta. Nesse exato momento, Gloxinia, muito feliz, dizia que contava com ele e que queria que ele protegesse a floresta e a irmãzinha mais nova dele. Ele mesmo disse que isso seria fácil, então a Estigma foi lutar contra os mandamentos, e esse era o momento perfeito também para o Meliodas provar que ele estava do lado do clã das deusas. Agora que o Hou está sozinho com a Estigma e os seres mais poderosos já saíram, o plano dele está correndo de vento em polpa. Então nesse meio tempo ele também acaba conhecendo a Geralt. Então nesse momento ele pergunta para a Geralt se ela está um pouco ansiosa por estar sendo escoltada por um ser humano. E ela diz que não. Então em um tom de sarcasmo ele chega a falar para a Geralt que ela não precisa ter medo, afinal o irmão dela é o Rei das Fadas. Mas enquanto os membros mais poderosos estão lutando contra os mandamentos, algo de estranho acontece na base da Estigma, pois um dos demônios estão tentando invadir a base.
Nesse momento, todos ficam assustados, pois ninguém ali tem o poder o suficiente para derrotar um dos membros dos 10 mandamentos. Então, nesse meio tempo, o Ho olha para baixo e caminha em direção ao portão da Estigma. Então um dos membros do clã dos gigantes aparece na história dizendo: quem esse humano pensa que é? Por acaso ele acha que pode derrotar sozinho os mandamentos? Quando ele diz isso, o Ho pula por trás do gigante e corta o seu pescoço. Então ele diz que não é exatamente isso que ele quer, ele não queria lutar contra os mandamentos. Então todos que estavam ali na base disse que não iriam perdoar o Ho por ter assassinado um dos membros do clã dos gigantes. E começam a atacar ele, mas o Ho consegue defender tudo facilmente com a sua espada. E isso não era o suficiente, ele continuava o seu massacre, matando as fadas e os gigantes. E você acha que o Ho estava fazendo isso sozinho? É claro que não. Nesse exato momento, o clã dos humanos traíam a Estigma. Os humanos estavam matando as fadas e os gigantes. E para continuar o seu massacre, o Ho vai até o portão e diz que ninguém vai passar dali. Então todo mundo fica sem entender o que está acontecendo e pergunta se ele não é um cúmplice do clã dos demônios. Ele acaba dizendo que eles apenas têm um interesse em comum e o objetivo deles é exterminar a Estigma. O Ho não parava nem um minuto sequer e continuava a lutar contra a Estigma. Então uma das fadas grita por Geralt. Ela estava chorando e disse se ele não parasse, e ela não consegue terminar a sua frase. Ele responde: vai me matar? Se sim, por mim, tudo bem. Então ele grita para Geralt dizendo que ele é um inimigo da Estigma e pede para que ela mate ele agora. Então ela não consegue entender porque o Ho está fazendo aquilo. Enquanto ela diz isso, um dos humanos amigos de Ho acaba atingindo a cara da Geralt. Quando um dos amigos de Ho faz isso, ele para tudo o que ele estava fazendo e observa a Geralt cair ao chão. Então o amigo de Ho que acabou de machucar a Geralt olha para ele e pede para que o Ho pare de perder tempo. Então a Geralt começa a rastejar pelo chão e ele diz, ainda tentando fugir como um inseto. Então aparece o Ho e diz que era para ele parar. Mas ele levanta sua espada e diz, vamos ver, já cortei as suas asas, que tal agora cortar as suas pernas? Quando ele está prestes a atacar a Geralt, a tela fica completamente preta. Mas a Geralt consegue abrir os seus olhos e quando isso acontece, ela vê a espada de Ho estava encravado no humano que tinha lhe machucado. Então o Ho, segurando a Geralt em seu colo, ele diz, sua idiota, por que simplesmente não me matou? Então ela responde que quando ela falou com ele, de algum lugar dentro dele, ela sentiu uma fúria e uma tristeza muito suprimida. E também viu um rosto solitário, um rosto de uma garotinha que se parecia exatamente com ela. Então o Ho responde que aquela garotinha era uma amiga de infância dele, que eles cresceram na mesma vila. E um dia, quando eles cresceram, eles se apaixonaram. E sempre quando alguém mexia com ela, ele saía voando para ajudá-la. Mas ela acabou morrendo sem poder crescer. Foi morta pela Estigma. E um dia a Estigma fez um ataque surpresa na vila, sem dizer nenhuma palavra e sem sequer ter um motivo ou explicação. Enquanto mais ele tentava encontrar uma razão para isso, ele lembra que alguns dias antes eles encontraram um único membro do clã dos demônios caído na estrada, e nesse dia eles cuidaram dele e levaram para a vila. Mesmo agora ele conseguia lembrar daquele demônio, ele não era ruim. E o Ho e os seus amigos não foram mortos porque naquele dia do ataque da Estigma, ele e os seus amigos estavam na montanha treinando. E ele disse que eles choraram muito, até as lágrimas secarem. Então eles pegaram as suas espadas e juraram que viveriam apenas para vingar da Estigma. Então finalmente eles conseguiram a sua vingança. E todos viveram felizes para sempre. E ele se perguntava se sua amiga estava feliz também. Mas a Geralt ouvia o coração de Ho e ele dizia, o que eu fiz?
o que ele fez não era diferente do que tinham feito com ele. E a Geralt dizia que ele era um péssimo mentiroso. E ela acaba falando que ela só queria que aquela guerra sagrada acabasse. Mas ela preferiu ficar calada e fingir não ver a crueldade de Ridoshel. Então o Ron acaba falando para não dizer mais nada, pois ele estava preocupado com ela. Então ela começa a rir. E o Ron fala, por que você está rindo? Então ela responde que durante um tempo, o rosto da sua amiga da infância ficou flutuando bem na sua frente do seu coração. Sua amiga que é exatamente como eu. Sinto como eu estivesse vendo uma ilusão, mas você se preocupou comigo todo esse tempo. E ela diz que ela sente uma sensação estranha, ela sente um calor em seu peito e pergunta que sensação será essa. Mas ela diz que não é para o Ron se preocupar, que ela vai explicar toda a situação para o seu irmão. Mas nesse momento o Gloxinia já tinha percebido que algo de estranho estava acontecendo na floresta. Então imediatamente ele voltou para a base da Estigma. E quando ele chega lá, ele vê o Ron segurando a Geralt em seus braços. O Gloxinia não pensou nem uma, nem duas, nem três. Ele deduziu que sua irmãzinha estava morta e foi assassinada pelo Ron. E o Gloxinia, movido pela raiva, pelo ódio, ele não pergunta nada. Ele levanta sua mão e lança a lança espiritual Vasquez no Ron, matando ele, cortando seu corpo na metade. Após a morte de Ron, o Gloxinia saiu da floresta, pois ele pensou que sua irmãzinha estava morta, e ele nem checou. Então depois de muito tempo ele acaba voltando para a floresta e abraça a sua irmã. Então aparece um balão com um diálogo dizendo o seguinte: não vou dizer que lhe perdoo, mas quero que peça perdão. Então ele responde, enquanto ao Ron, eu me desesperei quando vi você entre a vida e a morte. Ele acabou não checando se ela estava viva. Então ele acaba falando que além disso, tanto ele quanto o Ron estavam desesperados. Então nesse momento ela começa a chorar, mas vem aquele som de um cão, e era o Oslo. Ele ficou extremamente furioso quando ele viu o Gloxinia. Então a Geralt acaba falando que ele não é mau, que isso é um mal entendido. Então o Gloxinia responde, obviamente que ele sente honestidade em relação a mim. Então o olho de Oslo fica em destaque e ele responde, ora. Nesse momento ele já tinha sacado tudo. Então Oslo acaba diminuindo seu tamanho e a Geralt fala que o Oslo acabou nascendo depois que o seu irmão desapareceu. E o Oslo que protegeu ela em seu lugar. Mas agora que ele não pode ficar mais ao seu lado, ele protege o King. Então vem aquele ponto de exclamação, será que? Então nesse momento ele lembra quando ele matou o Ron, ele leu o seu coração e ele dizia que da próxima vez que ele reencarnasse, ele jurou que protegeria a Geralt, independente de que forma ele fosse revivido. E ele acabou reencarnando no Oslo. E para finalizar essa história, o Gloxinia falou que ficaria mais determinado e coloca sua cabeça na boca do Oslo. E o King, Oslo, faz isso não é assim não. Então galera, essa é a história do humano Ron, que acabou reencarnando no Oslo. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, porque deu mó trabalhão. Tinha que fazer um resumo de 16 capítulos, vocês não têm noção. E outra coisinha também, vale lembrar que esses capítulos que eu fiz o resumo são praticamente capítulos em seguida da terceira temporada. Então essa terceira temporada a gente vai acabar vendo nos primeiros episódios, beleza? Esse era o recadinho que eu queria dar pra vocês. E também queria falar que a ideia desse vídeo veio do comentário de vocês, mas também veio do canal do Dan, que fala sobre Nanatsu no Taizai, que o canal dele vai estar na descrição do vídeo. Então se vocês curtiram o vídeo, é muito importante que você deixe o seu like, e se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo!